chegando mais um pouquinho para a revisão da aula 19. E nessa revisão, o que acontece? Ela é bem rapidinha, mas faz diferença, né? É tão rápido, quase que eu não chego, né? Quase que eu não chego. Quase não dá tempo. E essa revisão vai ficar legal porque a aula quase toda já foi recheada de exemplos. E no final, ainda tivemos uma paródia. E explicamos a paródia todinha. Então... eu acho que tá bem tranquilo, né? Eu acho que depois desse conjunto de informações aí, eu acho que a galera entendeu bem as propriedades. Mas vamos fazer aquela revisão básica para auxiliar vocês nas atividades de sala. Vamos lá? Então, aula 19.2. Então, a gente vem com a parte 2 de potenciação. Bora ver, então. Propriedades da potência. Na propriedade da potência, nós temos que seguir alguns detalhes. O primeiro, as potências que têm a mesma base. Quando a potência tem a mesma base, nós vamos trabalhar com a multiplicação, ou seja, multiplicação de potência com a mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. E depois a divisão de potência de mesma base. Repete a base ou mantém a base e subtrai os expoentes. Legal. E agora acontece quando o expoente é que é igual, né? Da mesma forma, nós vamos ter a multiplicação e vamos ter a divisão. Sempre a gente vai manter aquilo que é igual, tá? Se a base é igual, mantemos a base. Se o expoente é igual, mantemos o expoente. Só que agora o que a gente vai fazer com a base? Multiplicar quando a operação for de multiplicação e dividir quando a operação for de divisão. E outra propriedade, eu vou tomar ciência, não posso esquecer a potência de potência. Olha só como é fácil, veja como fica, a base permanece, os expoentes multiplica. Legal, né? Temos ainda para finalizar a revisão o nosso mapa mental, que traz todas as propriedades aí e explica direitinho, vamos ver? Isso, nesse mapa mental ele começa explicando lá em cima a definição de potência. Multiplicação de fatores iguais. Olha lá, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. É 5 à quarta potência, onde o 5 é a base e o 4 é o expoente. Aí nós temos as propriedades de bases iguais, repete a base, soma os expoentes, e na divisão repete a base e subtrai os expoentes. E nós temos também potências com bases diferentes. Olha lá, e aqui ele trouxe um negócio interessante. Ele trouxe primeiro 2 vezes 7 entre parênteses, elevado à quarta potência, dizendo aquilo que nós falamos para vocês, tá? Que fica produtos iguais 4 vezes, e trouxe lá as potências de bases diferentes. E ainda aqui mostrou a parte da potência de potência, né? Que é fácil, olha como fica, a base permanece e o expoente multiplica. E ainda temos aquilo que a gente viu lá na nossa aula inicial de potenciação, onde a gente transforma a potenciação para um expoente fracionário para uma radiciação. Que é até interessante lembrar disso aqui, porque depois da aula que nós trabalharmos notação científica, já vai ser esse assunto, não é de radiciação. Então já é importante que vocês tenham essa conexão de entender que a radiciação é nada mais, nada menos do que uma continuação da potência. Tem até livros que falam assim, ó, a radiciação é a operação inversa da potência, ou seja, é fazer o contrário. Só que já tem uns outros autores que seguem essa linha aqui, ó, que a radiciação é uma potência, só que com expoente fracionário. Então, como a gente fala, né, a adição é a operação inversa da subtração. A multiplicação, a operação inversa da divisão. E a potenciação é a operação inversa da radiciação. Perfeito. Com todas essas propriedades, a gente consegue fazer bastante atividades, né? Então, agora é com vocês. Já já a gente está de volta com a correção. Atividade de sala chegando com a gente, porque agora é hora de corrigir
Acho que só dá o tique de certo, né? O tique. Não, agora é só o tique. Mas ele já sabe o que Acho é que tique. já tique sabe de o que é certo. tique. Só o tiquezinho de certo. Aqui, ó. O tiquezinho de certo. É, aqui. o verdinho aí. Vamos lá, tirando as dúvidas, então. Questão de número 1, olha lá na telinha. Utilizando as propriedades da potência, reduza as potências a uma única base. Então aqui ele está sugerindo que você faça isso com as propriedades. Então vamos lá, a gente já sabe que quando a base é igual, a gente mantém a base, né? Ó, a base é 3, mantém base 3, a base é 5, mantém o 5, né? O que a gente vai trabalhar com os expoentes? Se está multiplicando, soma. 5 mais 7, 12. Se está dividindo, diminui. 12 menos 8, 4. Então ficamos aí com 3 elevado a 12 e 5 elevado à quarta potência, tá? Letra C, vamos fazer aqui embaixo, mais espacinho. Potência de potência. Então temos que manter a base e multiplicar os expoentes, Isso. né? 6 vezes 8, 48. Agora aqui nós temos potência com potência, né? Mantemos a base e fazemos a solução do expoente. 2 elevado à quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. 16, né? Então pronto. E aí, tudo certo até aí? Sim. Beleza? Fácil? Certinho. Então vamos que vamos. Questão de número 2. Utilizando apenas as propriedades da potenciação, simplifique a expressão abaixo. Então vamos fazer da mesma forma como foi feito os exemplos, Devagarzinho, né? não é sem muita pressa. Vamos lá, vamos resolvendo um por um. Primeiro, dentro desse parênteses, né? A gente tem 3 elevado à sétima e vezes 3 elevado à oitava, né? O que a gente vai fazer? Repete a base. E somos expoentes? Isso. 7 mais 8? 15. 15. Isso tudo elevado ao quadrado. Dividido por quem? Aí abre o parênteses. Vamos fazer esse agora, né? Perfeito. Abre o parênteses. Temos outra multiplicação. 3 elevado à quinta vezes 3 elevado ao quadrado. Repete a base. Somos expoentes. 5 mais 2? 7. 7. Fechou? Isso tudo sobre... Vamos resolver essa parte agora. Ali nós temos o quê? Potência de potência. Que fazemos? Repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 4? 12. 12. Beleza? Beleza. Vamos indo agora. Agora a gente vai resolver aqui de novo, né? Repete a base, faz o que com os expoentes? Multiplica. Multiplica. Então, 15 vezes 2? 30. 30. Dividido por 3 elevado a 7. Dividido por 3 elevado a 12. Vamos começar lá em cima, né? Vamos fazer aqui. Já sabemos que a operação é divisão, então o que faz com os expoentes? Subtrai. Diminui, né? Então temos aí 3 elevado a 30, tira 7? 23. 23. Sobre 3 elevado a 12. A gente já sabe que uma fração é uma divisão, então o que a gente vai fazer? Diminuir os expoentes também. Então temos 3 e fazemos 23 menos 12. Vai dar 11. 11, né? Então esse sim é o nosso resultado final da nossa expressão do exercício 2. Beleza. Não dá para ficar desesperado, querendo fazer tudo junto e misturado, tem que ser na calminha mesmo, né? Na tranquilidade, fazendo um de cada vez, entendendo o que está acontecendo, para não ter erro, tá? E uma outra coisa também a se fazer é o seguinte: se na sala tem aquele aluno que se destaca mais, que gosta, que tem mais facilidade com a matemática, esse pode dar um suporte para os demais também, não é? Nós até vimos alguns vídeos já de alunos que vão lá para o quadro, que explicam, que fazem as demonstrações dos exercícios. Isso é muito bom para quem está fazendo e para os alunos que também estão acompanhando. Mais um? Mais um. Até aí, tudo bem? Questão de número 3, bora ver. Resolva as potências. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Aplicando as propriedades. E aí a gente resolve, né? Isso. Na multiplicação, vamos na paródia, lembrar? Vamos. Na multiplicação, não. Na potenciação é tudo diferente, um número é base, o outro é o expoente. Agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes, vou somar. Então, 2 elevado a 9. 4 mais 5, né? Isso. Aqui também é multiplicação, 4 mais 4. Não, mas aí a base é diferente. Desculpa, a professora não prestou atenção. Quem é igual aqui?
É o expoente, né? Então vamos lá, repete o expoente multiplica as bases. 2 vezes 5, 10. Agora aqui, mesma base, né? Então vamos repetir a base e trabalhar com os expoentes, né? E se for dividir, não vou me distrair. Agora os expoentes eu vou subtrair. Então, 13 menos 11, 2, 6 ao quadrado. E aqui, do mesmo jeito daquele ali, né? O que vai acontecer? Vamos repetir o expoente e trabalhar com as bases. 18 dividido por 9? 2. Então, temos aí 2 elevado a 9, 10 elevado a 4, 6 ao quadrado, 2 na quinta. Podemos resolver? Sim, até porque aqui no exercício ele fala assim, ó, resolva as potências. Ele quer a potência. Nos outros, ele pedia para simplificar, para reduzir. 2 elevado a 9, a gente já sabe que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes. E a gente viu no exercício anterior que deu 512, né? 10 elevado a 4. Tem uma regrinha que fala que coloca 1 e 4 zeros. E 4 zeros. Isso aí a gente também vai ver na próxima aula. Questão da potência de base 10, que nos ajuda em muitas situações. Beleza? Entendi. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Quando você falou da potência de base 10 ali, é aquela mesma que vai usar na física? Na química? Isso mesmo. Nós já estamos dando pontapé inicial para a física. Então ele já tem que ficar atento nessa aula, na próxima, para ter um suporte na física e na química. Isso mesmo. 2 elevado à quinta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar? 32. Beleza. Joinha? Joia. Se liga no Enem, vamos lá? Agora a gente tem aquela pegada do Enem, que a gente às vezes adapta algumas questões, vai habituando vocês com esse tipo de questão. Vamos ver. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2015, uma questão adaptada. Olha só o que eles colocaram nessa questão. A expressão 0,125 elevado a menos 5 é equivalente a... Quando ele fala equivalente, tá? Ele está falando o seguinte, é igual a... É parecida com qual dessas alternativas? 2 elevado a 10, 8 elevado a 5, 2 elevado a menos 15, 2 elevado a 15 ou 8 elevado a 15? E aí a gente vai ter que ir fazendo passo a passo, né? A gente tem um número decimal aqui dentro, a gente tem um expoente negativo, bom, e aí podemos transformar em fração. Isso, né? Eu já gostei de uma coisa. Para esse expoente ficar positivo, tem que inverter a base. Mas a base está em decimal, então é melhor ela estar numa fração, né? Para inverter, né? Jogar em fração? Vamos lá. O que é 0,125? É 125 milésimos. Sobre 1000. 1000, né? Por quê? Como que a gente transforma? A gente vê quantos casinhas decimais a gente depois da vírgula tem e coloca quantos zeros aqui embaixo. Então, vimos na aula, eu lembro, aula de números racionais, eu isso lembro. Mesmo, beleza? Aí, isso tudo está elevado a quem? Menos 5. A menos 5, né? Vamos inverter e passar a ser positivo? Vamos. Então, vamos fazer 1000 dividido por 125 e vamos elevar agora a um expoente positivo. Beleza. Inverte a base, o expoente se torna positivo. Antes da gente elevar ele à quinta potência, até porque aqui a gente tem vários aqui, ó, né, com situações de expoente aqui mostrando já. Então, antes da gente elevar, o que a gente pode fazer? Tentar simplificar, não pode? A gente pode tentar reduzir essa informação aí, né? Ou seja, tem como dividir 1000 por 125? Tem. Quanto dá? Vai dar 8. 8? Então, se a gente dividiu 1000 por 125 e deu 8, nós temos 8 elevado na quinta potência, que já é uma das alternativas, letra B. Beleza. Viu? Olha aí, né? Um pouquinho complicado, por quê? Porque a gente teve que fazer uma certa transformação, né? A gente teve que transformar o número decimal numa fração. E aí? Aí valia de uma regra aí que a gente usou em outras aulas, né? Que a gente tem que recordar, né? Tem que lembrar. Professor, mas não vale não, porque se essa aula é só de potência, tem que ser só exercício de potência. Não. Vocês vão lembrar que nós falamos em uma das aulas. Vamos relembrar todos os números reais, porque a partir de agora, todas as operações que nós vamos trabalhar, todas são operações que envolvem números
reais, números reais. Então você precisa ter esse domínio. Isso mesmo. Uma vez que a gente transformou na fração, aí a gente consegue inverter, né? Porque inverte a base, mas a base decimal ficava meio complicado, né? Então vamos inverter agora uma fração. Aí sim, a gente tinha 125 por 1000, ficamos com 1000 sobre 125 e agora o nosso expoente se tornou positivo, né? E eu ainda acho o seguinte, eu estou olhando aqui para o gabarito, eu acho que tem outra resposta que também poderia ser. Acho que tem duas respostas certas aqui. Né? Sabia? Porque o 8 não é 2 ao cubo, entre parênteses, então vai ficar 2 ao cubo elevado à quinta potência. Que vai dar 2 na 15. 2 na 15. Ou seja, a letra D, Será né? que teve aluno que fez assim, achou 2 a 15? Porque eu vi que eles ficaram meio assim, alvoroçados ali, falando, gritando. Verdade, tal. vamos mostrar para eles aqui, né? O que que acontece? Acontece que o 8, né? A gente já sabe que o 8 é o mesmo que 2 ao cubo, né? 2 vezes 2 vezes 2. Então, se a gente substituir aqui o 8, né? Nós temos aqui 8 na quinta. Vamos substituir o 8 por 2 ao cubo na quinta e aplicar a propriedade potência de potência, né? Que a gente pode multiplicar os expoentes. Vamos ficar com 2 elevado a 3 vezes 5? 15. 15. Então, 2 elevado a 15 é a alternativa D. Realmente tem algum equívoco aqui no sentido, né, de que tem duas respostas corretas. Não sei se poderia, né? Se é no Enem, não pode, né? Isso. É porque eu percebi que alguns alunos ficaram assim meio alvoroçados falando. Ah, mas eu fiz a letra D, eu fiz assim. Calma. E aí nós temos dois gabaritos. Se fosse a questão de um concurso, de um vestibular ou do próprio Enem, essa questão seria automaticamente anulada. Ela não seria validada. Por quê? Porque tem dois gabaritos certos. Mas como nós estamos na aula, é até importante que vocês vejam esse percurso. E uma questão dessa daqui, no vestibular, por exemplo, é uma questão muito simples, só que envolve muitas coisas. Olha só, transformação de número decimal em fração, simplificação de fração. É bastante coisa. Daí veio a regra da potência, expoente negativo, inverte a base. Outra coisa. Aí nós temos lá outro detalhe, que é as propriedades da potência. Então, olha só, uma questão só de um componente, nós vimos 4 habilidades diferentes. 4 habilidades diferentes na mesma questão. Então, é uma questão que, apesar de ser simples, ela não é uma questão classificada como questão fácil. Não, não é mesmo, né? A gente teve todo um trabalho, né? Toda uma engenhoca aí nela, né? Transformamos o decimal em fração, invertemos por conta do expoente negativo, fizemos uma divisão e ainda achamos 2 respostas corretas. Então, né, a gente pode ver aí que é uma questão bem, né? Até porque ela foi adaptada, de repente nessa adaptação pode ter alguma falha aí no gabarito, né? Mas beleza, então é assim, agora a gente já passou pelas definições e características da potenciação e estamos fechando a aula de hoje com as propriedades, tá? A aula que vem a gente vem numa parte bem legal, que é a notação científica e arredondamento, coisas que vocês vão precisar no dia a dia de vocês para muitas situações. Muitos alunos perguntam, ei, professor, pode arredondar minha nota? Ai, arredonda aí minha nota. Aí é perigoso. É perigoso. Uma vez aconteceu, e assim, não é que eu sou ruim. Não. O aluno chegou e falou, professor, tem como o senhor arredondar a minha nota? Eu falei, beleza, vou arredondar sua nota. Ele tinha tirado 5,7. 5,7. Eu fui arredondar, ficou 5,5. 5,5. Ele foi reclamar, professor... Eu falei, colega, olha, você pediu para eu arredondar. Mas o senhor arredondou para baixo. Eu falei, não, eu arredondei usando as regras. As regras de arredondamento. As regras. Verdade? Então, muito perigoso é isso, muita calma nessa hora, porque as regras de arredondamento a gente vai ver na aula que vem, assim como a notação científica, que faz uso da potência de base 10, que a gente já iniciou agora falando de potenciação, então já vamos pegar o gancho aí, né, o caminho da roça. E a potência de base 10, a notação científica, o que faz
faz? Faz com que a gente trabalhe em muitas áreas de conhecimento das ciências, né? Na biologia, na química, na física principalmente. Então, nós aqui estamos iniciando o primeiro ano na mediação, mas já dando aí algumas dicas e algumas soluções que vocês vão usar nas outras disciplinas, fazendo, né, o uso da matemática. Então, a gente já é amigo do peito mesmo. E já vão anotando, a gente sempre vai falar, essa aula aqui vai ajudar na física, na química, já vai anotando, já vai reforçando por quê? Porque para alguns, química, física, biologia é novidade. Então é bom você ter esse detalhe para depois não ficar muito assustado com a disciplina. Verdade, tá? Beleza, então ficamos por aqui com mais uma aula, mas na próxima tem mais coisa legal. E lembra da paródia que com certeza as propriedades vão estar na memória, tá beleza? Fica aqui aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!